Eu tive uma relação de 11 anos com uma pessoa. Eu não vou dar muitos detalhes, porque é uma coisa, foi muito profunda na minha vida e tal, e até para preservar a pessoa, né, por respeito. Mas foi uma relação assim que eu me esforcei, tentei fazer dar certo. Não era uma relação que eu gostaria, mas a pessoa, ela fez de tudo para ficar comigo, de tudo e mais um pouco, coisas assim absurdas que aí você chega num ponto que você fala, não tem como eu correr dessa situação, não tem como eu correr dessa pessoa, porque é ela, tem que ser ela, porque ela não vai me abandonar, ela não vai me deixar em paz, né? E ela insistiu tanto, ela fez tantas coisas absurdas até, que eu acabei me vendo nessa situação. Eu era muito ingênua e eu comecei a enxergar assim, já que eu não consigo sair disso, eu acho que é Deus. Deus colocou no meu caminho, porque eu vou ser uma ponte na vida dessa pessoa, eu vou ajudar essa pessoa a ser melhor, eu vou ajudar essa pessoa a melhorar. E eu me enganei com esse pensamento, né? E aquele era o meu ponto de vista na época. Fiquei com essa pessoa há 11 anos, tive uma filha, passei N coisas com essa pessoa, N situações, tentei sair dessa situação várias vezes, mas a pessoa não aceitava. Ela falava, você vai ter que ficar comigo até o fim da sua vida. Ou sou eu, entendeu? Às vezes que terminava, a pessoa se transformava, eu sentia medo, acabava voltando por medo, porque falava algumas coisas, tinha algumas atitudes que fazia me deixar com medo, me deixava aqui meio que refém. Então foi uma situação assim difícil para mim, não foi fácil, né? Mas eu abracei aquilo e falei, vida que segue, agora eu vou ter que viver para sempre com isso. E quando eu conheci o Ho'oponopono, o que eu pensei? Acho que agora o Ho'oponopono vai consertar essa situação, né? Ele vai limpar o que tiver que limpar, esse medo que eu tenho, os defeitos dessa pessoa, tal, e aí vai tudo fluir na nossa relação, né? Foi esse o pensamento que eu tive. Ou vai tudo fluir, ou realmente uma hora vai acabar. Uma hora eu vou limpar tudo que eu tenho para limpar e vai acabar. E que seja feita a vontade de Deus. E por muitas vezes eu já tinha ido na igreja, já tinha orado, já tinha pedido, olha, já tinha feito tudo que vocês imaginar como ser humano, como mulher, como esposa, como, sabe, desespero, psicóloga, igreja, tudo, oração, campanhas que a igreja tinha e tal. E eu lembro que uma vez eu tive uma discussão muito forte com essa pessoa, mas foi uma de muitas, né? Mas eu já tava no extremo, eu já não aguentava mais. E eu lembro que a gente discutiu tudo, foi bem feia a discussão, ele saiu. E aquele dia eu lembro que eu chorei muito e eu olhei pro espelho e falei assim, pra mim mesma, Fabiana, me perdoa por você ter se colocado nessa situação, perdoa por você aceitar tudo que você aceita, por você ter entrado nessa situação, por você ter falado sim para essa situação, que você poderia ter falado não, mas eu tinha medo, mas eu queria culpar alguma coisa também. Então, quando eu assumi a responsabilidade sobre aquilo que eu estava vivendo, sobre tudo aquilo que eu estava deixando acontecer comigo, deixando que as pessoas fizessem aquilo comigo, eu assumi o controle. Eu saí do papel de vítima, de ficar culpando só ele, Deus que permitiu e tal. E aí eu assumi o controle da minha vida sem eu perceber, entendeu? Foi uma coisa que eu fiz do nada. Olhei no espelho, comecei a chorar e falar. E eu vou sair dessa situação. Assim como eu entrei, eu vou sair dessa situação. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou sair. E eu fiquei determinada aquele dia. Dormi chorando e tal, mas já determinada. Aí me deu uma coisa dentro de mim, assim, que falou, agora eu vou me movimentar. Mesmo que eu tenha que morrer, aconteça o que acontecer, eu vou me movimentar. E aí eu lembro que eu ia na igreja e eu tinha uma psicóloga que eu passava que era da igreja. Aí era final de semana, eu não fui pra igreja, eu comecei a procurar empregos, né? E eu já pensei em ir embora do Brasil. Falei, já vou começar a procurar emprego fora. Entrei num aplicativo, coloquei lá no país de Portugal, comecei a olhar vagas e tudo mais, e como que eu fazia para ir para Portugal. Comecei a olhar um quarto para mim me mudar, porque eu não tinha condições de pagar um aluguel alto. Então eu falei, eu vou começar do zero. E a casa que a gente morava era minha. Eu falei, eu vou abrir mão da casa, vou abrir mão de tudo.
porque eu só quero paz, eu quero ter a minha vida de volta, porque eu era refém daquilo. E aí passou o final de semana, na segunda eu fui para a igreja que tinha um culto para mulheres na minha igreja lá, né? E eu fui procurar a psicóloga para me desabafar e falar tudo que estava acontecendo e que eu tomei essa decisão. E naquele dia ela não foi. E teve o culto, só que assim, eu não estava ouvindo nada, eu não queria mais ouvir palavra de Deus, eu não queria mais saber de nada. Não queria mais saber, não queria mais orar, sabe? Eu queria resolver a minha vida por mim mesma, pelas minhas atitudes. E a atitude que eu ia tomar era aquela: pegar os meus filhos, ir para um cômodo, arrumar o dinheiro para passagem para ir embora para Portugal, arrumar um emprego lá e ficar lá com os meus filhos. E aquele dia acabou o culto, tal, teve a palavra, eu não prestei muita atenção, estava muito mal, muitos olhos inchados, chorei muito. E no final o pastor saiu e voltou. E ele falou assim: nossa, Deus está me incomodando aqui para falar. Tem uma pessoa aqui, uma mulher aqui, que ela tá com tudo planejado aqui na cabeça dela, tá vendo para ir embora do país, procurando emprego para ir embora do país. Mas Deus manda te dizer assim: eis que te digo, eu endureci o coração de Faraó, eu vou endurecer o coração daquele homem. Não saia nem para a direita e nem para a esquerda. E na hora, gente, parece que ali tava eu e Deus e não tinha mais ninguém. E eu fechei os meus olhos, parecia que era Deus falando comigo ali fortemente. Parecia não, né? Era Deus, porque eu não conversei com ninguém. Eu fui conversar com a psicóloga e não conversei. Então ele não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Então ele foi boca de Deus, porque eu ia abrir mão da minha vida, de tudo, do meu lar, da minha vida para ter a minha paz, né? Mas Deus ali olhou para mim e ali falou: eu tô no controle. Não sai de lá, porque eu te coloquei ali. E eu endureci o coração de Faraó, vou endurecer o coração daquele homem. Eu não entendi como Deus ia fazer, mas ali me deu paz, sabe? Me deu paz, eu voltei para casa, tudo. E continuou a minha vida como estava, né? Fizemos as pazes, assim, mas eu muito fria por dentro, mas com fé em Deus que tudo ia melhorar. E aí eu já tava meio que começando a fazer o Ho'oponopono, mas eu fazia muito pouco, assim, sabe? Eu tinha uma insegurança por eu ser da igreja, eu já falei isso no primeiro vídeo. Eu achava que eu tava pecando, mas aí começou a surgir vídeos, teve até um vídeo que a Beth fala de Ho'oponopono e Jesus, né? E aquilo acalentou meu coração e eu continuei fazendo Ho'oponopono pra mim, fazendo Ho'oponopono pra ele, fazendo Ho'oponopono pra tudo. Limpava a casa e continuava fazendo Ho'oponopono para mim, para ele, para toda a situação, né? E foi passando os meses, o tempo, tal, mas assim, eu já fazia sem uma intenção. Eu fazia, só fazia, não fazia, minha separação, não fazia para nesse intuito, entendeu? Passou um tempo, a gente teve uma discussão um dia boba, por conta de uma situação que o meu filho não fez, tal, e ele criou caso com aquilo, a gente ficou meio assim sem conversar, e eu continuei firme, porque meu filho em primeiro lugar, e um dia ele virou pra mim, passou uns 2 dias, ele viu que eu não recuava, ele falou: pra mim desse jeito não dá, e você vai ter que escolher, ou eu ou seu filho. Aí eu só falei assim pra ele, falei: então não tem escolha, é o meu filho, sempre é meu filho. Só que eu falei aquilo e a insegurança bateu, porque eu falei: ele nunca quis se separar. Quantas vezes a gente brigou, ele falou: vou ficar morando aqui, eu no tal quarto e você no outro, mas daqui eu não saio, você vai ter que me aturar a vida inteira. Então eu não via a possibilidade dele ir embora, da gente se separar de vez, sabe? E nesse dia ele foi firme, ele que falou isso: então vamos se separar. Quando ele falou isso, me deu a intuição que eu falei nos outros vídeos, que é aquela coisa que você fala: faz o Ho'oponopono pra isso. E eu fiz o Ho'oponopono pra ele ficar calmo. Fulano de tal, calmo, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Fiz pra separação, divórcio, abençoado, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E pro medo, porque eu tinha muito medo, eu falava: medo, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Só que aí eu fazia pra tudo isso, me tranquilizava. Só que aí vinham os contras, né? Eu falava: meu, como ele vai embora? Ele não tem pra onde ir, não tem o dinheiro, tá desempregado. Eu falei: não vai.
que eu comecei a fazer? Emprego do fulano de tal, abençoado. Vou usar o nome fictício aqui, José. Emprego do José, abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Emprego do José, ia falando. Casa do fulano de tal, abençoada. E fazia para casa, para ele conseguir uma casa. Então eu fazia casa do fulano de tal, casa do José, abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Mudança do José, abençoado. Aí tudo aquilo que envolver essa situação, eu fazia. Mas fazia todo dia, toda hora. Eu fiquei, gente, eu surtava. Eu tinha tanta insegurança, eu tinha tanto medo dele me fazer alguma coisa, ou de dar alguma coisa errada. Tanto que no dia que nós fomos assinar, isso foi num dia, eu fazendo Ho'oponopono. Fiquei tipo uns 4, 5 dias fazendo, ou até menos, eu acho. Foi muito rápido, foi coisa de uma semana. Uma semana. Essa situação que eu passei lá, que eu chorei, que eu fui na igreja, tinha sido uns 3 meses atrás. Eu continuei fazendo Ho'oponopono, passou esses 3 meses, aconteceu essa situação e tudo foi rolando dessa maneira que eu tô contando. Aí eu fui fazendo por emprego, fui fazendo pra casa e tal. Tipo, no terceiro dia que a gente tava junto, assim, não, a gente foi primeiro assinar o divórcio. No terceiro dia, ele já chamou, ele procurou. Eu falei, Deus, se for pra gente separar dessa vez de verdade, ele que já vai procurar tudo, não sou eu que vou atrás, ele que vai. E ele foi, ligou lá no lugar, viu o horário, viu tudo, me mandou mensagem, falou, ó, tal dia, tal hora, tem que ir lá pra poder fazer o divórcio. Eu, beleza, com medo. E limpava, medo dele fazer alguma coisa pra mim, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Fazia pra ele, fulano, calmo, abençoado, sabe, tudo que eu queria que acontecesse eu ia fazendo, não ia fazendo ao contrário, eu fazia o que eu queria ver acontecendo. Então ele arrumando um emprego, ele arrumando uma casa, ele calmo, a gente assinando o divórcio, então eu fazia direto pra isso. E fazia. No dia que eu entrei no carro pra gente ir lá assinar o divórcio, que a gente teve que ir no mesmo carro, gente, eu fazia tanto. Chegou lá, ele ficou meio estranho. Eu falei, vai dar ruim, ele vai voltar atrás, ele vai me matar. Nossa, eu pensava tanta coisa. Deus pedia pra Deus, claro, Deus me proteja, me livre de todo mal, mas eu fazia, sabe? Fulano, calma, abençoado. Fulano, calma, abençoado. Fui fazendo. Até acontecer tudo, lá gerou um estresse ali com o promotor, mas deu tudo certo, ele assinou, eu assinei, eu não acreditava, eu falava, vai acontecer alguma coisa, mas eu limpava, porque eu tava atraindo aquilo, que eu vivi 11 anos assim, então foi como que a pessoa vai aceitar? Aí aquele dia eu falei, agora ele tem que ir embora, divorciada, a gente já tá, e pra ele ir embora, e onde ele vai morar, e o emprego? Gente, eu não sei o que aconteceu. Tipo, no mesmo dia que a gente se separou, uma pessoa da igreja que ele frequentava, né, que através de mim e tal, nós íamos para essa igreja, a pessoa falou que tinha um emprego para ele, arrumou um emprego para ele. Ele nunca tinha trabalhado registrado, ele sempre trabalhou por conta, né? E arrumou um emprego para ele registrado. Ele arrumou o primeiro emprego registrado naquela mesma semana. E eu só chorava, né? Agradecia, chorava e abençoava. Agradecia, chorava, abençoava. Depois, no outro dia, 2 dias depois, o irmão dele, que eles nem se davam muito, sabe? Vivia uma guerra, uma briga, mas conversavam às vezes, mas eles nem estavam muito bem, acho que naquele momento. Eu acho que ele soube, ou ele contou, não sei, e o irmão dele ofereceu uma casa para ele morar, de graça. Gente, olha, eu, de verdade, eu sem palavras, entendeu? Porque, tipo assim, se tinha alguém atrapalhando tudo isso acontecer, de tudo isso fluir, era eu mesma. Era o meu medo, era aquilo que eu colocava dentro de mim, que era a energia que eu tava vibrando. Medo, insegurança, vai me matar, não quer se separar, é assim, é assado, eu sou obrigada a ficar nisso. Era isso que eu tava vibrando. E quando eu comecei a limpar, as coisas foi acontecendo. Foi difícil o trâmite no último dia, teve discussão, tudo, mas o tempo todo eu fazendo, o tempo todo eu fazendo. Aí ele se acalmava, pedia desculpas, sabe? E assim foi que eu consegui me livrar dessa situação. E eu lembro que no dia que ele foi embora, ele foi, tipo, na hora do almoço, mas à tarde ele voltou para buscar alguma coisa, e na hora que ele voltou, que não coube no carro, ele pediu desculpas pra mim, eu fiquei com medo dele voltar e fazer alguma coisa pra mim, mas ele pediu desculpas e eu ainda dentro de mim fazendo, porque eu fico no pensamento, a pessoa tá ali, eu tô no pensamento fazendo, calmando a pessoa, né? E eu fui fazendo Ho'oponopono pra ele, e ele foi embora na paz,
E ele saiu, eu sentei no sofá da minha sala, comecei a chorar e agradecer. E eu lembro que uma borboleta laranja assim entrou e ficou bem na porta, já era 7 horas da noite. Tipo, o que uma borboleta tá fazendo? Nunca tinha visto uma borboleta ali. E ali foi uma resposta de Deus, sabe? Desde aquele dia do pastor que ele usou para falar comigo, até o dia que eu fiz o Ho'oponopono, para limpar todo esse medo que eu tinha de acontecer alguma coisa, né? E aí tudo aconteceu na minha vida, tudo fluiu. E hoje nós somos amigos, conversamos o necessário, que nós temos uma filha, mas eu consegui superar tudo isso, fazendo Ho'oponopono mágico, limpando toda a crença e todo o medo que eu tinha dentro de mim.